O desafio de lidar com a autoestima é exatamente entender que isso tem a ver com a forma como você lida com as suas emoções. O que isso significa? No geral, existem duas maneiras de lidar com a emoção. Muitas vezes você simplesmente fica no ponto negativo dela, se lamentando pelo que aconteceu, reclamando da vida, se culpando, culpando os outros. Ou seja, o fato de você sentir o que você sente não significa que isso está fluindo no sentido de uma solução. Porque, por exemplo, quando algo dá errado e você se culpa os outros, isso fala de uma relação que não é saudável em relação às emoções. Outra forma que não é saudável é ignorar as emoções ou fugir delas. E é comum essas duas formas. Ou algumas pessoas que são mais emotivas tendem a ficar na emoção, por exemplo, quando se erra, a frustração, por exemplo, traz uma tristeza. Daí as pessoas mais emotivas, por exemplo, podem ficar remoendo, sofrendo por várias horas um acontecimento negativo. E aí o que eu estou enfatizando é, não tem nada de errado sentir a tristeza. O ponto principal é como você sente a tristeza. Você sente reforçando ela, pensando em tudo negativo que aconteceu e ficando nesse estado por um tempo indefinido? Ou você ignora totalmente a tristeza? Você até sente, só que procura se ocupar com o trabalho, se sociabilizando, utilizando bebida alcoólica e outras drogas. Então as duas formas falam de uma relação com as emoções que não é tão saudável quanto poderia, e as duas formas acabam gerando uma autoestima baixa. Um outro detalhe sobre as emoções é que você aprende a lidar com elas na relação com seus pais. Existe uma tendência a repetir com você, com o seu eu emocional, aquilo que você vivenciou na relação com seus pais. E inclusive de espelhá-los, modelá-los, fazer igual a eles. Então, se os seus pais também tinham uma dificuldade de lidar com as próprias emoções e não estiveram presentes para você, existe uma tendência a reproduzir esse mesmo comportamento, não estando presente para as suas emoções.